Agora vamos ao assunto do nosso jornal, que são as mulheres artistas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Clarissa Borges, que é professora das artes visuais aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite, Clarissa. Olá, boa noite. Obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar, eu queria que você desse um panorama sobre a história da arte, principalmente das mulheres. A gente vê muitos homens, né, que são lembrados como os artistas, né? Por que as mulheres não são tão lembradas quanto os homens? Então, a gente tem alguns problemas que talvez venham da estrutura, onde você tem um sistema que realmente valoriza e que nomeia esses gênios masculinos, né? E que coloca estrutura essa história baseada nas suas produções, dentro da história da arte. Mas isso não quer dizer que as mulheres não produziam, né? Nesses períodos onde a gente vê, né, geralmente no ensino médio ou até no ensino superior, nessas estruturas da história da arte, existem, né, historiadoras hoje em dia que têm se debruçado para tentar entender como que algumas, né, mulheres, apesar de produzirem nesses períodos, não foram reconhecidas e muitas vezes também porque o tipo de trabalho que elas faziam não era reconhecido dentro do sistema da arte. Mas também a gente tem alguns casos para a gente pensar também como essa estrutura social não permitia que elas mergulhassem às vezes, ou que às vezes mulheres artistas muito jovens eram colocadas em situações que não as deixava possível que elas despontassem como artistas, né? Assim como a estrutura, se a gente pensar da educação em artes visuais, né? De como que as universidades vão ter uma dificuldade de incluir as mulheres artistas em algumas disciplinas, por algumas questões, de pensar que elas não poderiam ver ou desenhar e pintar a partir de modelos nus, por exemplo. Então, elas ficam excluídas dentro do sistema, inclusive educacional. Seria um machismo nessa história? Né, assim, então, assim, elas não poderiam desenhar, e como a gente tem, né, um período que é muito valorizado, esse desenho do corpo humano, né, excluir as mulheres, que eram poucas dentro desse sistema, desse tipo de ensino, também exclui elas, né, de poderem despontar ou apresentar seu trabalho. Algumas, né, conseguiam fazer isso de outras formas, mas se a gente pensar num sistema maior, eram poucas que conseguem romper essas estruturas do sistema. Acho que hoje a gente tem muita pesquisa nesse assunto, né, e que tem revelado algumas mulheres com produções ficaram escondidas, né? E algumas que conseguiram, né, despontar dentro da história da arte, que ganhavam salões, mas que dentro, né, 100 anos depois não são citadas nos livros de história, né? Que seu período, às vezes, teve um reconhecimento, mas depois isso não se manteve. Essa falta de reconhecimento, você acha que foi por conta do quê? O que faltava reconhecer essas mulheres? Então, em alguns momentos, essa estrutura que, quando vai organizar os livros de história da arte, exclui as mulheres artistas das suas histórias. E aí você tem livros básicos que são usados até hoje e que não incluíam as produções dessas mulheres e que vão, a partir dessas estruturas, você tem um sistema que vai repetindo essa exclusão, né? E assim, é uma briga até hoje, né, para a gente tentar incluir, e na verdade assim, né, existem trabalhos muito potentes e muito interessantes que apresentam às vezes pontos de vista que não estavam sendo apresentados pelos artistas homens, né. Então a gente tem, por exemplo, num caso do impressionismo, tem mulheres artistas como Berthe Morisot, que mostravam ambientes internos, situações domésticas, que era o lugar onde ela conseguia, né, visualizar e que ela tinha uma intimidade com aquelas situações. Mas o que a gente vê do impressionismo são artistas homens do lado de fora, nas ruas, nas paisagens, em Paris, e que são espaços que eram difíceis para as mulheres transitar. Esse espaço urbano, ele era muito ligado às mulheres degeneradas, que tinham... Então, assim, o espaço íntimo é o espaço de situação confortável para essas mulheres no impressionismo, então elas vão retratar esses espaços. Mas quando a gente vê, né, um discurso sobre o impressionismo é sobre a luz, o ambiente natural, o ambiente das cidades. Esses eram os temas abordados.
Na verdade, assim, né, você tem se a gente pensasse que poderia incluir esses espaços interiores e domésticos, a gente traria o trabalho delas para dentro do discurso do impressionismo. E o que acontece é que só um pedaço, a gente só vê um pedaço, geralmente. Né? E Clarissa, quando a gente fala de arte, automaticamente a gente pensa em pinturas, né? Mas a arte não é só isso. Não, e assim, se a gente pensar, né, na arte contemporânea, amanhã abre uma exposição no MUNA, né, Sim. com curadoria de uma colega minha, né, que é a Tatiana, e a Gabriela, que é uma curadora de São Paulo, que vai apresentar, então, instalações, fotografias, vídeos, deixa eu ver, que eu acabei de sair de lá. Né? Tem pintura também, bordado, né, que são linguagens que hoje em dia a gente pode trabalhar, né, com a relação entre elas e talvez sejam, né, mergulhos diferentes do que da pintura, né, da escultura, que são os meios talvez mais tradicionais, os clássicos, assim, né? Então a gente tem propostas bem diferentes. Você está citando aí essa exposição do MUNA, que vai ser amanhã, Isso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ela, Tá. Mas você acredita que as mulheres hoje em dia estão quebrando esse estereótipo? Estão lutando mais para ter mais espaço na arte? Eu acho que sim. Eu acho que assim, desde a década de 70 a gente vê algumas estruturas, algumas historiadoras bastante importantes apontando essas questões, e a partir disso eu acho que os estudos feministas têm dialogado e têm entrado dentro das artes visuais, e aí eu acredito que aqui no Brasil é um pouquinho tarde, porque a gente viveu um sistema político que na verdade excluía, né, grande parte, que foi muito difícil para toda a arte, né, que foi a ditadura, e que depois disso a gente começa a pensar talvez que algumas mulheres estivessem apontando para questões políticas, que eram artistas que apontavam para alguns feminismos, mas as teóricas mais acho que são a partir de 2010, 2008, a gente tem a Ana Paula Cavalcante Simeone, que é uma pesquisadora da USP, a Luana Saturnino da Unicamp, a Roberta Barros, que é do Rio de Janeiro, que fazem publicações que eu acho que são meio marcos dentro né, do Brasil, apontando essas questões do feminismo nas artes visuais, principalmente, né, no Brasil, pensando, né, no nosso... E em Uberlândia eu acho que a gente tem alguns núcleos aqui, por exemplo, dentro da universidade, o Núcleo de Estudos de Gênero, o NEG, em algumas de suas publicações tinham artigos que já levantados, por exemplo, da Thalita Trisoli, que falavam de arte e feminismo. E no curso de artes visuais a gente tem uma disciplina optativa que é arte e feminismos, que a gente realmente se aprofunda nesses estudos dentro do curso, e que aí talvez a gente consiga, né, suprir a partir, eu acho que eu sou, né, muito apegada a essa questão do ensino, né, porque eu acho que realmente a partir dessa mudança, desses padrões, a gente consegue produzir pessoas, né, que estão pensando, que vão sair para um mercado de trabalho com uma produção artística, que eu acho que seja... se for do seu desejo, que tem essas questões políticas, né, envolvidas, ou produtores, historiadores com outros pontos de vista que vão poder pensar em suas produções ou curadorias, né, que seja importante realmente olhar para mulheres artistas, né? Certo. Clarice, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, mas quero aproveitar e queria te pedir para reforçar o convite. Amanhã começa a exposição no MUNA, né, que fica bem ali no centro da cidade. Exatamente. Poderia falar mais um pouquinho para a gente? Bom, estão todos convidados. Amanhã, às 19 horas, a gente tem a abertura da exposição. Né? Foi uma curadoria da professora Tatiana e da Gabriela de Laurents, que é de São Paulo, interiores feministas. Tem... Enfim, muitas artistas de Uberlândia, mulheres artistas, com produções variadas, diversas. Então está todo mundo convidado. O museu, ele é um museu que abre no sábado, no domingo, então é possível fazer a visita também nos fins de semana. E
Eu acho que é isso. Fica o convite, então, para vocês irem, né, ver o que a gente tem a falar, o que estamos falando de diversas coisas diferentes, com pontos de vista diferentes. Eu acho que é interessante perceber essa diversidade nessa produção das mulheres artistas também. E a arte é tão ampla, né? Pois muito ampla, né? Bom, Clarissa, eu quero agradecer. A gente recebeu aqui no estúdio Clarissa Borges, que é professora do curso de Artes Visuais da UFO. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigada, foi Uma um boa prazer. noite para você. Boa noite.